O que fazemos no intervalo das reencarnações? Intervalo esse que acontece lá no plano espiritual. Nós saímos aqui de uma encarnação, voltamos ao plano espiritual e depois de algum tempo retornamos novamente para o plano físico. Então vamos ver o que acontece nesse intervalo lá no plano espiritual. Quando falamos de reencarnações, a primeira coisa que as pessoas estranham, desde que não tenham um conhecimento do assunto, e indagam, mas poderia me explicar? A população do planeta cresce de uma maneira expressiva, somamos bilhões atualmente. De onde é que vêm esses espíritos para que se reencarnem aqui em nosso plano? Aí o plano espiritual nos esclarece que para cada um que está aqui encarnado, lá no plano espiritual existem 3. Isto significa que a população planetária compreende tanto aqueles que estão encarnados, como aqueles que estão desencarnados. Então, nós somos 7 bilhões aqui, multiplica por 3, vai ver quantos é que estão lá no plano espiritual. Isso, de certa forma, nos alerta para a importância da reencarnação. E essas reencarnações tornam-se ainda mais importantes quando nós chegamos aqui, nós percebemos que a nossa permanência está durando mais. A expectativa de vida tem se ampliado de uma forma bastante expressiva. Isto faz com que novas vagas para novas reencarnações acabam sendo restritas por esta situação. Mas essa questão, de onde é que vêm os espíritos para se reencarnar? Então, uma das fontes é aquilo que nós encontramos, os espíritos que estão lá no plano espiritual. Por outro lado, é bom lembrar que a humanidade não está restrita ao planeta Terra. Nós vamos encontrar, numa série de outros mundos, a presença de espíritos. E certamente é bom que nós consideremos que existem migrações de espírito entre esses vários mundos. E muitas vezes acontece que quem está aqui se reencarnando no nosso planeta acabou de chegar de um outro planeta. Normalmente de um planeta de condições evolutivas menores do que aquele que nós temos aqui na Terra. Então, não há qualquer estranheza para que nós possamos entender de onde é que vêm os espíritos que se reencarnam e que hoje somos 7 bilhões. Mas aí vejamos o que acontece nesse intervalo. Nós voltamos para o plano espiritual. De início, existem algumas possibilidades. Muitos necessitam passar algum tempo para ter um reconhecimento pleno de que voltaram ao plano espiritual. Que o condicionamento que se estabelece pela presença aqui no plano físico é alguma coisa que, às vezes, dificulta, ao retornar ao plano espiritual, ter uma consciência plena. Puxa vida, aqui eu estou agora no plano espiritual. Então, pode haver isso. É evidente que esse período varia muito. Alguns têm essa percepção instantânea, outros necessitam de algum tempo maior. No livro aí, O Nosso Lar, há o relato de André Luiz, que ele demorou 8 anos para que pudesse ter essa percepção. Mas isso varia muito. É evidente que quando nós temos um conhecimento a respeito daquilo que nos espera no plano espiritual, isso facilita o nosso reconhecimento da nossa situação de desencarnado. Aí uma coisa de grande importância acontece que muitas vezes as pessoas necessitam de um amparo para que se restabeleça o seu equilíbrio emocional, as suas condições, para que possam prosseguir na sua caminhada. E na nossa percepção a respeito da encarnação anterior, é importante que nós tenhamos uma visão bastante aprofundada do que andamos fazendo, os resultados e como é que nós devemos lidar com essas lembranças. Então, há um período em que há uma recapitulação da última encarnação que nós tivemos. Essa recapitulação se faz com a assessoria do plano espiritual, de espíritos que possam nos ajudar. E qual é o processo? Nós recordamos
em todos os detalhes, é como se estivéssemos passando um filme de alta qualidade para podermos analisar o que é que nós andamos fazendo. E é bom entender o seguinte, a proposta desta revisão não é criar constrangimento, ao contrário, é que isso possa servir de um material para nós orientarmos a nossa vida e as futuras encarnações, inclusive. E isso não se faz de uma vez só, isso demora algum tempo, quer dizer, várias sessões são realizadas. E quando está em andamento esse tipo de recapitulação, nós percebemos com toda a nitidez as emoções que estiveram envolvidas, a reação das pessoas no nosso convívio, como é que receberam também as coisas que nós andamos fazendo. Vejam, é um aprendizado aprofundado. Nós pegamos todas as nossas realizações ou falta de realizações e passamos a analisar o que foi adequado e que pode sugerir que nós devemos continuar prosseguindo nesse caminho, e, ao mesmo tempo, que surgem as questões que seria mais conveniente nós modificarmos. Mas, enquanto dura a nossa permanência no plano espiritual, e é bom lembrar que a permanência pode variar muito, às vezes demora muito tempo. Existem algumas reencarnações que são mais rápidas, que tem como propósito, muitas vezes, completar alguma coisa que ficou inacabada da encarnação anterior. Então, nessas situações, é possível que a reencarnação se faça de uma forma mais rápida. E, muitas vezes, essas encarnações, nessas condições, são curtas. Às vezes, chega aqui, a pessoa não passa muito tempo e volta novamente ao plano espiritual. Por que isso acontece? Porque cumpriu aqui o propósito de realizar alguma coisa que estava, eventualmente, pendente. Mas, enquanto estamos lá no plano espiritual, nós vamos estudar e estudar muito. E para que serve esse estudo? Para a nossa própria evolução, porque a evolução do espírito não se dá apenas nas suas experiências no plano físico, se dá também quando está lá no plano espiritual. E existem, então, múltiplas possibilidades para estudar, para aprender uma série de coisas, coisas que possam orientar o espírito na sua projeção de uma forma de toda a sua trajetória, ou pode, inclusive, estar já, de certa forma, capacitando para que possa vir programar uma reencarnação, e, para isso, talvez seja necessário conhecimentos em determinadas áreas. Porém, nós percebemos, pelo próprio relato do livro aí, no nosso lar, de que não é apenas estudo que acontece, existe muito trabalho. E uma das coisas que normalmente nós procuramos quando retornamos lá ao plano espiritual é buscar as oportunidades de trabalho, buscar a oportunidade de sermos, de alguma forma, úteis, que possamos trazer algum benefício para nosso tipo de trabalho. Isso pode acontecer naquelas unidades socorristas, isso pode ser em abrigar as pessoas que possam ainda estar necessitando de um cuidado adequado, e, portanto, há muito trabalho. Mas não é só trabalho também, não, tem lazer também, né? E, de vez em quando, nós vamos assistir um concerto, vamos a um teatro, vamos em locais muito aprazíveis, em que nós possamos estar em contato com a natureza lá do plano espiritual. Então, é bastante diversificada as atividades que são possíveis lá no plano espiritual. Aí chega uma época em que começamos a pensar em programar uma nova encarnação. E esse programa somos nós mesmos que acabamos escolhendo. É evidente que, às vezes, fazemos algumas escolhas não muito adequadas, então, contamos com a ajuda do plano espiritual, de nossos mentores, daqueles que têm um conhecimento maior, para nos orientar. Às vezes, nós nos propomos a fazer coisas muito difíceis. Aí chega alguém e vai, menos, vai com calma, procure colocar isso dentro das suas reais possibilidades. Mas tem outros que não gostam de coisa muito complicada e ficam facilitando demais. Aí o outro fala, escuta, desse jeito a tua encarnação não vai trazer resultado nenhum. É bom você verificar os seus propósitos, o que você pretende alcançar. E nessas preparações, há a escolha, inclusive, do corpo físico que nós vamos necessitar.
Porque pode ser que nós estejamos programando para determinadas atividades que requerem características especiais para poder realizar isso. Qual terá sido a preparação do físico do Pelé, hein? Certamente, ele precisou ter condições físicas que permitissem que ele fizesse tudo aquilo que acabou fazendo. Muitas vezes pode ser alguém que está programando no campo das artes, ser um pianista. Então, certamente, as suas mãos vão ter características que possam facilitar esse tipo de coisa. Então, mas como é que isso acontece? Através das escolhas, daquilo que é fundamental para o nosso físico, existe, através de processos magnéticos, a instalação disso no nosso perispírito, dessas condições. De tal forma que, o que é o perispírito? O perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. Então, quando nós reencarnamos, o nosso corpo físico começa a ser moldado de conformidade com aquilo que está programado no nosso perispírito. Alguém aí pode perguntar, quer dizer que então a hereditariedade não tem nenhuma importância? Isso tem, certamente. São duas forças que se conjugam para que nós possamos ter o corpo que necessitamos. É aquilo que nós recebemos dos nossos ancestrais, mas complementamos, e muitas vezes existe uma correção disso, através daquilo que é programado no nosso perispírito. Então, daí acaba nascendo o corpo de que nós necessitamos. E é bom considerar isso e ficar satisfeito com o corpo que tem, porque certamente ele foi programado diante das necessidades que haveria de ocorrer nas suas encarnações. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer é ser grato ao corpo que nós temos, aquele que está nos conduzindo na atual encarnação. Um outro capítulo importante é aonde é que nós vamos reencarnar, quem é que vai nos acolher nessas reencarnações, qual será a nossa família. Esses acertos já são feitos lá no próprio plano espiritual, em que se estabelece o núcleo familiar em que haverá a reencarnação. E muitas vezes os pais que vão acolher o reencarnante nem estão mais no plano espiritual, pode estar no plano físico. E não existe a possibilidade de haver um encontro entre esses que vão receber os pais e aquele que vai se reencarnar perfeitamente. Nesse caso, o que acontece é no período em que aqueles que estão encarnados vão dormir, há aquilo que nós conhecemos como emancipação do espírito. O que é isso? Ele se desloca do corpo físico, não existe um desligamento total, há um fio que chama o cordão prateado, esse é o nome que normalmente se dá, mas é possível aquele que está nesse processo de emancipação ir ao plano espiritual, ir a distâncias incomensuráveis, mas ele continua ligado ao seu corpo físico. Qualquer necessidade para a sua presença, imediatamente ele ali se apresenta. Então, nessa condição, pode se encontrar com aqueles que com aquele que vai ser recepcionado naquele lar. E, necessariamente, a reencarnação acontece dentro do núcleo familiar, porque nós sabemos que o nosso núcleo familiar tem uma parte que está aqui encarnada e outra parte está lá no plano espiritual. Pode acontecer situações em que a reencarnação não se dê no núcleo familiar. Isso em função daquilo que o programa de reencarnação estabelece. Então, vamos admitir que não seja isso possível. Então, vai se verificar uma família que possa reunir as condições, então poderá ser uma família fora do núcleo familiar e que possa oferecer as condições para que aquele tipo de programação possa acontecer. E nesses acertos para as reencarnações, muitas vezes acontece entre aqueles que serão pais e filhos, todos lá no plano espiritual. Isso significa que vai ser um processo que vai demandar algum tempo. Provavelmente com certeza, aqueles que serão pais virão antes, e aquele que será filho continuará nas suas atividades no plano espiritual. Portanto, percebam que as atividades que nos aguardam no plano espiritual são as mais diferentes possíveis. E sempre temos que visualizar isso, que esse intervalo, ele tem como finalidade nos preparar para a nossa trajetória espiritual que se faz no próprio plano espiritual, mas que poderá acontecer, e como vai acontecer, para novas reencarnações. E uma coisa importante também a considerar
enquanto nós estamos numa determinada esfera no plano espiritual, e não estou me referindo aqui ao nosso lar, isso pode ser qualquer outra esfera, pode ser até mais avançado lá no plano espiritual. Há um relato no livro Nosso Lar, em que André Luiz recebe a visita de sua mãe. E onde é que estava sua mãe? No nosso lar? Não. Ela representa um espírito já de uma fase mais avançada, e que onde ela se encontrava, o André Luiz não tinha acesso, não podia ir lá, mas ela poderia vir até onde ele estava. E isso aconteceu. Então, essa é uma possibilidade também. Muitas vezes nós temos pessoas do nosso núcleo familiar que estão passos mais à frente. Então, quando nós regressamos ao plano espiritual, poderemos nos encontrar. E aí nós vamos ter gratas surpresas, porque provavelmente são pessoas muito queridas que nos acompanharam, talvez, em muitas e muitas reencarnações. Considerem, portanto, a reencarnação como um episódio de grande importância, mas também esta presença lá no plano espiritual é de grande importância. E vocês estão ansiosos quando voltarem para lá, pegar o trem de volta aqui rapidamente? Não, isso se faz tudo no seu tempo certo, no seu tempo adequado. E não há porquê. Agora, nós temos sempre que tomar, especialmente aquela parte que falei que há uma revisão da nossa última encarnação, que o propósito é de aprender. O propósito é de incorporar resultados bons em função daquelas coisas que nós andamos fazendo, que podem ter sido acertos, como pode ser coisas que não foram as melhores. Então, isso vai nos ajudar a acertar a nossa próxima encarnação, a orientar, inclusive, aquilo que nós pretendemos fazer. De qualquer forma, todos que nós estamos aqui, que nós estamos vendo, estamos nessa fase em que devemos aproveitar com todas as possibilidades a nossa reencarnação. E aqueles que estão nos ouvindo, que estão no plano espiritual e que talvez estejam na perspectiva de voltar, quando voltarem, sejam bem-vindos e que façam dessa nova oportunidade mais uma etapa de evolução que leva-nos inexoravelmente nos aproximar cada vez mais daquele que nos criou, para que nós possamos ter o quê? Para que nós possamos compartilhar com ele aquilo do qual ele é portador em grau máximo, que é a felicidade. E uma outra coisa, nós podemos nos preparar nessa caminhada evolutiva para sermos co-criadores. O que é isso? É nos apresentarmos capazes de ajudar a criação de Deus, participando da própria criação de Deus. Veja que coisa fantástica. E que todos nós alentemos com toda a esperança, com toda a nossa boa vontade e prossigamos na nossa caminhada. E não tenham dúvida, nós sempre haveremos de receber o amparo e o aconselhamento do plano espiritual.